Os Escolhidos, capítulo 64. A fuga de Davi. Depois que Golias foi morto, Saul ordenou que Davi morasse com ele no palácio, e não permitiu que voltasse para a casa de seu pai. Então surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. 1 Samuel capítulo 18, versículo 1. Jonatas e Davi fizeram um acordo para serem unidos como irmãos, e o filho do rei tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. 1 Samuel 18, versículo 4. Mesmo assim, Davi manteve sua simplicidade e conquistou a simpatia do povo e também de toda a família real. Estava claro que ele era muito abençoado por Deus. Saul reconhecia que o reino estaria mais seguro se tivesse ao seu lado alguém que recebesse instrução do Senhor. A presença de Davi poderia ser uma proteção para Saul quando saísse com ele para a guerra. A mão de Deus uniu Davi a Saul. O cargo que Davi ocupava no palácio lhe daria a oportunidade de aprender a arte de governar e de ganhar a confiança da nação. As dificuldades que ele passou por causa da agressividade demonstrada por Saul o levaram a sentir o quanto dependia de Deus. A amizade de Jonatas também fazia parte do plano divino para proteger a vida daquele que seria o futuro líder de Israel. Certa vez, quando Saul e Davi retornaram da batalha contra os filisteus, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. Um grupo cantava: Saul matou milhares, enquanto o outro respondia: e Davi dezenas de milhares. 1 Samuel 18, versos 6 e 7. O rei ficou furioso porque Davi foi mais exaltado do que ele. Em vez de dominar os sentimentos de inveja, ele exclamou: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? 1 Samuel, capítulo 18, verso 8. O desejo de Saul pela exaltação pessoal era um sentimento que controlava todas as suas ações e pensamentos. Ele avaliava o que era certo ou errado de acordo com a aceitação popular. A ambição de Saul era ser sempre o primeiro entre os mais queridos pelo povo. Tinha certeza de que Davi queria conquistar o coração do povo e assumir o trono. A inveja entra no coração de Saul. Saul permitiu que o pecado da inveja entrasse em seu coração e envenenasse toda a sua vida. O rei de Israel estava colocando a sua vontade contra a vontade do Ser Infinito. Permitiu que as emoções controlassem suas decisões até ser totalmente dominado pela ira. Tinha acessos de raiva, momentos em que estava pronto para matar qualquer um que ousasse se opor à sua vontade. Depois desses ataques de loucura, caía em um estado de desânimo e depressão, e o remorso tomava conta de sua mente. Ele gostava muito de ouvir Davi tocar a harpa, e isso parecia afastar o mau espírito por algum tempo. Um dia, enquanto Davi estava tocando uma música suave e cantando louvores a Deus, Saul de repente atirou uma lança contra ele. Deus poupou a vida de Davi e ele conseguiu fugir do rei enfurecido. Cada vez mais aumentava o ódio de Saul contra Davi, e o rei ficava atento a qualquer oportunidade para tirar a sua vida. Mas nenhum de seus planos contra o ungido do Senhor deu certo. Davi confiava naquele que é poderoso para livrar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, verso 10. E a oração de Davi era que pudesse andar de maneira perfeita diante de Deus. Em pouco tempo o povo percebeu que Davi era uma pessoa competente. Administrava os negócios sob sua responsabilidade com sabedoria e habilidade. Os conselhos dados por ele podiam ser seguidos com segurança, enquanto muitas vezes as decisões de Saul não eram confiáveis. Saul tinha medo de Davi, pois todos viam que o Senhor estava com ele.
O rei sentia que a vida de Davi era uma constante repreensão para ele. Em contraste, ele mesmo revelava ter um caráter inferior. A inveja tornava a vida de Saul miserável e infeliz. Que grande dano esse mau traço de caráter tem causado em nosso mundo. A inveja é fruto do orgulho, e se ficar guardada no coração, dará lugar ao ódio, e finalmente levará ao assassinato. O rei estava atento, esperando encontrar algum motivo que servisse de desculpa para tirar a vida de Davi e não parecer culpado diante da nação pelo mau ato cometido. Ele armou uma cilada para Davi, insistindo para que este liderasse a guerra contra os filisteus com maior intensidade ainda, e prometeu a filha mais velha da família real em casamento como recompensa. A humilde resposta de Davi a essa proposta foi: quem sou eu e o que é minha família ou clã de meu pai em Israel para que eu me torne genro do rei? 1 Samuel 18, verso 18. Entretanto, o rei revelou sua falta de sinceridade fazendo com que a princesa se casasse com outro. Mical, a filha mais nova de Saul, foi oferecida a Davi com a condição de que apresentasse provas de ter matado certo número de inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. 1 Samuel 18, verso 25. Mas Davi retornou vitorioso da batalha para se tornar genro do rei. Mical o amava. Porém, o rei estava muito irado porque tinha mais certeza ainda de que esse era o homem que o Senhor dissera ser melhor do que ele e que reinaria em seu lugar. Não conseguindo mais esconder seus sentimentos, o rei ordenou aos seus oficiais que tirassem a vida daquele a quem tanto odiava. Jonatas disse mais uma vez ao rei tudo o que Davi tinha feito para manter a honra e a vida da nação, e a culpa terrível que cairia sobre qualquer um que assassinasse aquele que Deus tinha usado para dispersar seus inimigos. A consciência do rei foi tocada e ele disse: juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. 1 Samuel 19, verso 6. Davi voltou a trabalhar para Saul e o serviu diretamente como antes. Davi lidera o exército à vitória. Mais uma vez a nação declarou guerra aos filisteus e Davi liderou o exército contra os inimigos. Os hebreus conseguiram uma grande vitória e o povo fez grandes elogios à sabedoria e ao heroísmo de Davi. Isso despertou novamente o ódio que Saul guardava contra ele. Enquanto o jovem tocava sua harpa, enchendo o palácio com a suave harmonia de sua música, a ira de Saul se acendeu novamente e ele arremessou um dardo contra Davi. Mas o anjo do Senhor desviou a arma, que certamente o teria matado. Davi escapou e fugiu para sua própria casa. Saul enviou espiões para o prenderem na manhã seguinte, com a ordem de darem um fim à sua vida. Mical informou Davi das intenções de seu pai e insistiu com ele para que fugisse e o fez descer pela janela para conseguir escapar. Ele fugiu para a casa de Samuel em Ramá, onde o profeta recebeu o fugitivo. Foi ali entre as colinas que o honrado servo do Senhor continuou a sua missão. Um grupo de profetas que estavam com ele procurou saber cuidadosamente qual era a vontade de Deus e, com respeito, ouviram as instruções dadas por Samuel. Davi aprendeu lições preciosas com o mestre de Israel. Essa relação de Davi com Samuel despertou o ciúme do rei, pois ele temia que o profeta influenciasse a ascensão de seu rival ao trono. O rei enviou oficiais para levar Davi até Gibeá, onde pretendia matá-lo. Deus impede o mal. Os mensageiros do rei partiram com o objetivo de tirar a vida de Davi, mas alguém maior do que Saul os comandava. Barrados por anjos invisíveis, eles começaram a falar e a profetizar sobre os acontecimentos futuros e proclamavam a glória de Jeová. Assim Deus revelou seu poder para impedir o mal. Muito irado, Saul enviou outro grupo de mensageiros.
Estes foram dominados pelo Espírito de Deus e se uniram ao primeiro grupo para profetizar. O rei enviou um terceiro grupo, mas novamente influenciados pelo mesmo Espírito, também profetizaram. Saul decidiu então ir ele mesmo até lá. Assim que Davi estivesse ao seu alcance, pretendia matá-lo com as próprias mãos, fossem quais fossem as consequências. Um anjo do Senhor o encontrou e o poderoso Espírito de Deus o dominou. Ele continuou seu caminho orando a Deus, profetizando e cantando louvores. Quando chegou à casa do profeta em Ramá, tirou as roupas exteriores que indicavam sua posição social e ficou deitado na presença de Samuel e de seus alunos sob a influência do Espírito de Deus. O povo se reuniu para ver aquela cena estranha, e esse fato ocorrido com o rei foi muito comentado em todos os lugares ao redor. Saul garantiu a Davi que estava em paz com ele, mas Davi não acreditava que o rei tivesse mudado de ideia. Ele deseja muito ver seu amigo Jonatas mais uma vez. Certo de que Jonatas era inocente, procurou e fez um apelo comovente a ele. O que foi que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que cometi contra seu pai para que ele queira tirar a minha vida? 1 Samuel 20, verso 1. Jonatas acreditava que seu pai tinha desistido de tirar a vida de Davi. Nem pense nisso, respondeu Jonatas. Você não será morto. Meu pai não fará coisa alguma antes de me avisar, seja importante ou não. Por que ele iria esconder isso de mim? Não é nada disso. 1 Samuel 20, verso 2. Depois daquela demonstração impressionante do poder de Deus, Jonatas não podia acreditar que seu pai faria mal a Davi. Afinal, seria um ato de rebelião contra Deus. Davi se esconde de Saul. Mesmo assim, Davi não estava convencido e disse a Jonatas: Eu juro pelo nome do Senhor e por sua vida que estou a um passo da morte. 1 Samuel 20, verso 3. Na época da lua nova, era celebrada uma festa sagrada em Israel. Todos esperavam que Davi e Jonatas participassem do banquete do rei. Davi ficou com medo de ir e montou um plano com Jonatas. Ele iria visitar seu irmão em Belém. Ao voltar, ficaria escondido em um campo não muito longe da sala do banquete. Ausentando-se da presença do rei por 3 dias, Jonatas observaria a reação de Saul. Se o rei não demonstrasse nenhuma irritação, Davi poderia voltar para a corte em segurança. No segundo dia, ao ver que o lugar de Davi estava vago, o rei perguntou: Por que o filho de Jessé não veio para a refeição, nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu: Davi me pediu, com insistência, permissão para ir a Belém. E ele disse: Deixe-me ir, pois nossa família oferecerá um sacrifício na cidade. E meu irmão ordenou que eu estivesse lá. Se conto com a sua simpatia, deixe-me ir e ver meus irmãos. Por isso ele não veio à mesa do rei. 1 Samuel 20, versos 27 a 29. Quando Saul ouviu a resposta de Jonatas, ficou furioso. Disse que enquanto Davi estivesse vivo, Jonatas não se tornaria rei. Mandou chamar Davi imediatamente para que fosse morto. Jonatas mais uma vez apelou em favor de seu amigo. Por que ele deve morrer? O que ele fez? 1 Samuel capítulo 20, verso 32. Isso o enfureceu. Com uma ira satânica, Saul atirou contra o próprio filho a lança que desejava usar para matar Davi. O príncipe ficou muito triste e ofendido. Saiu da presença de seu pai e foi ao local combinado onde Davi deveria saber das intenções do rei para com ele. Eles choraram amargamente. Essa tenebrosa obsessão do rei lançou uma sombra sobre os jovens, e a dor que sentiam era intensa demais para que pudesse ser expressa. As últimas palavras de Jonatas a Davi, quando se separaram, foi: Vá em paz, pois temos jurado um ao outro, em nome do Senhor, quando dissemos: O Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre nossos descendentes. 1 Samuel 20, verso 42. Davi se apressou para chegar a Nob. O tabernáculo tinha sido levado de Siló para esse local.
e ali Aimeleque ministrava como sacerdote. Ele olhou surpreso para Davi, que chegou correndo e que parecia estar sozinho. Perguntou então o que o havia levado até ali. Desesperado e com medo de ser descoberto, Davi recorreu ao engano. Disse ao sacerdote que tinha sido enviado pelo rei em uma missão secreta. Fé abalada. Nessa situação, Davi demonstrou falta de fé em Deus e seu pecado resultou na morte do sumo sacerdote. Se ele tivesse falado a verdade, Aimeleque saberia o que fazer para poupar sua vida. Deus ordena que seu povo fale a verdade, mesmo diante do maior perigo. Doeg, chefe dos pastores de Saul, estava cumprindo seus votos no templo. Quando viu esse homem, Davi decidiu encontrar outro lugar em que pudesse se esconder. Pediu uma espada para Aimeleque, mas ele lhe disse que não tinha nada a não ser a espada de Golias, que era guardada como relíquia no tabernáculo. Davi respondeu: Não há outra melhor. Dê-me essa espada. 1 Samuel 21, verso 9. Davi fugiu dali e foi procurar Aquis, rei de Gate, pois achou que estaria mais seguro entre os inimigos de seu povo do que nas terras dominadas por Saul. Disseram a Aquis que Davi era o homem que havia matado o maior guerreiro filisteu poucos anos antes. Davi, que procurava um lugar seguro entre os inimigos de Israel, corria grande perigo. Então, fingindo estar louco, ele enganou os inimigos e conseguiu escapar. O primeiro erro de Davi foi não confiar em Deus quando estava em Nobe, e o seu segundo erro foi enganar Aquis. No momento em que teve que enfrentar provações, sua fé foi abalada, e a fraqueza humana veio à tona. Para ele, todo mundo parecia ser um espião ou traidor. Ao ser caçado e perseguido, a dúvida e a angústia quase o fizeram perder de vista seu Pai Celestial. Todo o fracasso dos filhos de Deus ocorre por causa de sua falta de fé. Quando as sombras nos envolvem, devemos olhar para cima. Há luz além da escuridão. Davi não deveria ter perdido a confiança em Deus. Ele era o ungido do Senhor. Se deixasse de pensar na situação difícil em que se encontrava e meditasse no poder e na majestade de Deus, teria encontrado paz mesmo em meio à sombra da morte. Davi buscou abrigo e segurança nas montanhas de Judá. Fugiu para a caverna de Adulão, um local em que poucos homens poderiam se defender até mesmo de um grande exército. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. 1 Samuel 22, verso 1. A família de Davi não se sentia segura, sabendo que qualquer momento as suspeitas injustas de Saul poderiam se voltar contra eles por causa de sua relação com Davi. Eles agora sabiam que tinham se tornado conhecidos em todo Israel e que Deus tinha escolhido Davi como futuro rei de seu povo. Acreditavam que estariam mais seguros com ele. Na caverna de Adulão, a família estava unida em harmonia e amor. O filho de Jessé podia agora compor suas melodias e tocar sua harpa. Tinha provado a amarga tristeza da desconfiança por parte de seus irmãos, e a harmonia que tomou o lugar dessa discórdia trouxe alegria ao coração daquele que se sentia exilado em sua terra. Muitos tinham perdido a confiança no rei que governava Israel, pois podiam ver que não era mais dirigido pelo Espírito do Senhor. Também se juntaram a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens como ele. 1 Samuel 22, verso 2. Ali Davi era o dono de um pequeno reino, comandado por ele, onde a ordem e a disciplina prevaleciam. Estava longe de se sentir seguro, pois sempre tinham provas de que o rei não tinha abandonado o objetivo de assassiná-lo. Quando chegou o aviso do perigo por meio de um profeta do Senhor, Davi fugiu de seu esconderijo e foi para o bosque de Herete. Deus estava dando a Davi a oportunidade de fazer um curso de disciplina a fim de prepará-lo para se tornar um sábio general e um rei justo e bondoso.
Saul estava preparando uma emboscada para Davi e seu plano era capturá-lo na caverna de Adulão. Quando descobriu que Davi tinha deixado aquele esconderijo, o rei ficou furioso. A fuga de Davi era um mistério para Saul. Haveria traidores em seu acampamento que informavam o filho de Jessé sobre seus planos? Terrível massacre. Saul disse aos seus companheiros que havia uma conspiração contra ele e os subornou com ricos presentes e promessas de altos cargos no reino para revelarem quem entre seu povo teria passado informações a Davi. Doeg, o edomita, tornou-se o informante. Movido pela ambição e pela cobiça, como também por causa do ódio que sentia pelo sacerdote que havia reprovado seus pecados, Doeg falou sobre a visita de Davi a Aimeleque, de tal forma que acendeu a ira de Saul contra o homem de Deus. Enlouquecido de raiva, Saul declarou que toda a família do sacerdote deveria morrer. Não somente Aimeleque, mas todos os membros da família, 85 homens que usavam a túnica de linho. Foram mortos por ordens do rei pelas mãos de Doeg. Saul fez tudo isso sob o domínio de Satanás. Esses atos encheram de terror todo Israel. O rei, aquele que eles tinham escolhido, havia cometido essa terrível afronta. A arca estava com eles, mas os sacerdotes foram todos mortos à espada. O que aconteceria a seguir? O fim do capítulo 64.